Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, quando eu vou falar das coisas de Araraquara, tem gente que pensa: nossa, você é implicante, você é intolerante, você deve estar com raiva da cidade, então tudo que você vê na cidade está errado. Parece que você só vê virtudes em Jundiaí. Em Araraquara você só vê defeitos. É porque você quer se mudar para Jundiaí e você começa a ver só coisas erradas na cidade de Araraquara. Eu juro por Deus, cara, eu juro pela luz que me ilumina, como diz o outro, pela luz que me alumia. Eu juro que não é, sabe, implicância com a cidade. Eu vou contar aqui vou tentar falar da forma mais rápida possível. Já fazia uns 3 anos que eu não pegava ônibus, né? Já fazia uns 3 anos que eu não pegava ônibus em Araraquara. Aí você deve estar pensando, você ficou rico, né? Comprou um carrão e você não pega mais ônibus. Não, é porque eu vou poucas vezes para o centro da cidade e nessas poucas vezes eu pego o transporte do aplicativo. Eu uso o aplicativo, né? E faço o que eu tenho que fazer e acabo voltando de aplicativo. Quando não, às vezes eu acabo voltando até a pé, dependendo da distância que eu tenho que ir. Então, para chegar no compromisso, eu vou lá, pego o aplicativo, né? Pego o motorista aplicativo, vou. E depois, para voltar, às vezes eu não tenho assim muita coisa urgente para resolver. Eu acabo voltando a pé para casa, até porque fica saudável, né? São cerca de 5 quilômetros. Eu caminhar de vez em quando, mesmo que sejam 5 quilômetros, ajuda, porque a gente precisa emagrecer um pouco, colocar o corpo em atividade, porque é saudável, né? 5 quilômetros não é aquelas coisas, mas para você não ficar parado o tempo inteiro, faz bem pro coração, né? De vez em quando, pelo menos 2 vezes por semana, você caminhar uns 5 quilômetros, pelo menos. Pelo menos caminhar 5 quilômetros por semana, 5, 6 quilômetros, faz bem. Mas enfim, eu estou enrolando aqui. Eu quero dizer que às vezes quando você me vê aqui reclamando das coisas de Araraquara, as coisas erradas que acontecem em Araraquara, você deve falar assim: mas na minha cidade também acontece isso. Isso é normal. Não, não é. Não é, cara. Eu juro pela luz do Cristo Santo. Eu juro, parece uma maldição pegar ônibus em Araraquara. Eu não pegava ônibus fazia 5 anos. Eu fui pegar ônibus, sabe onde? Em Jundiaí. Ônibus do transporte coletivo. Em Jundiaí. Porque aí é bom, quando você vai em outra cidade, você pega o transporte coletivo, te ajuda a conhecer um pouco mais da cidade que você está. Até então, eu só pegava, quando eu pegava ônibus, eu pegava da rodoviária até o hotel onde eu me hospedo lá em Jundiaí. Dessa vez eu fui para outros lugares, fui no Jardim Botânico, né? Depois aprendi a voltar, como voltava lá pro terminal onde fica perto do hotel ali. Beleza, né? Tudo certo. Lá em Jundiaí ainda eu esqueci que o pessoal lá compra, usa o ticket, não usa dinheiro, né, no ônibus. E para ir eu fui no terminal de ônibus e para voltar peguei o ônibus na rua, então eu tive que ir na frente do ônibus até chegar no terminal e acertar o preço da passagem. Custa R$ 5 também, como em Araraquara. Só que em Jundiaí você anda muito mais porque a cidade é muito maior. Aqui em Araraquara é um ovo, você paga 5 contos. Mas tudo bem, tudo bem. Eu não vou entrar nesse mérito, não vou discutir isso daí, pô. Eu não vou discutir esse negócio. Então, o que acontece? Eu fui fazer um procedimento de fazer exame de sangue numa faculdade pública aqui em Araraquara. E depois eu fui na parte lá de odontologia, né, outro procedimento, ver como é que estava a minha gengiva, que eu tenho um probleminha aí de saúde na gengiva. E aí tô cuidando lá, né? Graças ao pessoal da Unesp, é de graça, né? Se eu tivesse que desembolsar, ia ter que desembolsar uns 4, 5 mil reais. Então tô cuidando lá, beleza, né? Ganhei um lanchinho, porque tive que ir em jejum para fazer exame de sangue, aquela coisa toda. Ganhei um lanchinho depois que eu saí da dentista, me alimentei. E aí no caminho falei, vou para casa. Eu ia na estação fazer uns vídeos, mas a estação tá decrépita, tá um lixo a estação de Araraquara, tá um horror, né? Aí o que acontece?
Eu falei, bom, faz tanto tempo que eu não pego o ônibus em Araraquara, vou economizar um pouquinho, né? Porque para eu ir de aplicativo vai custar R$ 13. Eu vou gastar R$ 5 para ir para casa, né? Porque tem algumas linhas de ônibus que passam aqui no meu bairro. Beleza, eu esperei, né? Paguei a passagem lá, esperei no terminal central de integração, tudo bonitinho, tudo joinha. Aí, uns 5 minutos depois, veio o ônibus da Aviação Paraty, que vocês já sabem já o que eu penso da Aviação Paraty, aqui em Araraquara, aqui na região, o que ela faz com os passageiros, né? Já reclamei pra caramba já, na ouvidoria, não acontece nada. É a mesma coisa que nada, é uma bosta, cara. Eu vou falar pra você, desculpa o palavrão, mas é uma bosta o ônibus aqui em Araraquara. Tá? Tanto da Paraty como da empresa Cruz, o transporte coletivo aqui, o serviço tá péssimo. Dá saudades da CTA, quando o ônibus era elétrico e quando acabava a força no meio do caminho, não era tão ruim quanto é hoje. Eu te juro, cara, pelo amor de Deus, cara do céu, eu vi coisas bizonhas no busão, né? Entrei ali no terminal, sentei ali no fundo, tudo bonitinho, tinha um rapaz sentado na minha frente. Beleza, procedimento normal, tudo certo. Aí quando chega na rua 9 de julho, o ônibus para no ponto, ele abre a porta de desembarque, ninguém desceu, tinha um rapaz que estava na minha frente, ele ficou olhando para a porta o tempo inteiro. Aí subiu a passageira. Quando o motorista estava fechando a porta dos fundos, o sujeito resolveu descer. Aí ele foi prensado na porta, conseguiu sair do ônibus e deu um soco na lataria do ônibus. Quer dizer, o ônibus ficou ali uns 30 segundos parado, ele ficou olhando para a porta aberta e não desceu. E aí a hora que ele vai passar, o motorista fecha a porta entendendo que ninguém vai descer, aí o cara resolve descer, é pressionado pela porta, fica nervosinho e dá um tapa na lataria do ônibus. Você, puta que pariu, viu? Cada baguá que tem nessa cidade que eu vou falar. Até aí tudo bem, a viagem seguiu, né? Eu tinha esquecido o quanto demorava, porque tem que parar nos pontos, né? Porque não é só eu que uso o ônibus, não é só eu que estou embarcando no ônibus. Tudo bem, procedimento normal do transporte coletivo de Araraquara, da nossa sagrada Aviação Paraty. Resultado. Aí eu lembrava do procedimento, né? Como fazia tempo que eu não usava ônibus, eu lembrava que quando você vai descer no próximo ponto, quando o ônibus está saindo daquele ponto, você já se levanta, sinaliza, você pode apertar o botãozinho que acende uma luzinha lá no painel do motorista, ou você pode puxar a cordinha, né? Beleza, o ônibus começou a sair do ponto antes de eu descer, eu me levantei, eu apertei um botãozinho lá, não acendeu a luzinha do cara, e eu fui no outro botãozinho, apertei e acendeu a luzinha do cara no painel, dava pra ver. Não é que o cara passa correndo no meu ponto, e aí eu fico lá gritando, ô motorista, o motorista ele continua seguindo, 1 quarteirão, 2 quarteirões, 3 quarteirões, até que os passageiros começam a gritar, falar, ô motorista, você vai descer aqui, ô motorista, aí ele para. Nossa, eu cuspindo fogo, cara. Cuspindo fogo. Falei, puta que pariu, bicho. Faz tempo que eu não pego o ônibus nessa porra dessa cidade aqui, quando pego o ônibus nessa bosta aqui. Pelo amor de Deus, né? 3 anos sem usar ônibus em Araraquara. No dia em que eu precisei, no dia que eu resolvi pegar a porra do ônibus aqui em Araraquara, o cara me para 400 metros além do que eu ia descer. Ah, meu Deus, a gente tenta ajudar essa cidade, viu? A gente tenta ser normal nessa cidade, a gente tenta fazer as coisas de pessoas normais nessa cidade aqui e não vai. Araraquara não vai mesmo. Pelo amor de Deus, ainda mais essas linhas, tudo fracionada. Antigamente as linhas atravessavam de um lado a outro o centro da cidade. Agora você quer ir no Melhado, do Imperador para o Melhado,
Não dá mais para você ficar no mesmo ônibus. Você tem que descer no terminal central, depois esperar 500 minutos para aparecer o ônibus que vem do Melhado para pegar você no terminal e para você, de fato, ir para o bairro da Vila Melhado. Ah, Araraquara, vai tomar no meio do cálice.